Alá Akbar. Durante a noite de 1º de abril, um ataque foi realizado contra uma base militar dos Estados Unidos na Jordânia. Estas são as informações que temos neste momento. Este ataque teria ocorrido às 23h47, horário local, e foi confirmado por imagens de satélite divulgadas pelo Centro de Monitoramento Wars of Islands às 0h15 do dia 2 de abril. Portanto, desde o início, podemos afirmar que são eventos confirmados. Além disso, há inúmeros vídeos circulando nas redes sociais do momento do impacto. Quando associamos estes vídeos às confirmações de satélite e aos relatos de jornais americanos, eles confirmam que o projétil viajou aproximadamente 380 quilômetros desde seu ponto de lançamento em território iraniano até o alvo. Estamos falando de um míssil hipersônico, embora os detalhes ainda não sejam conhecidos. Deduz-se que se tratava de um míssil Fatah de fabricação iraniana, mas com transferência de tecnologia russa. A instalação conhecida como Torre 22 não existe mais. Ela deixou de existir. Estava localizada na província de Al-Mafraq, uma base americana muito próxima da fronteira entre a Síria e o Iraque. Os sistemas de defesa aérea Patriot foram acionados e conseguiram alertar sobre a chegada do míssil. As sirenes soaram e os sistemas americanos foram ativados, mas falharam catastroficamente em detê-lo. Como eu disse, para parar um míssil hipersônico, é preciso algo mais rápido que ele. Os Estados Unidos não conseguiram desenvolver a tecnologia hipersônica que o Irã já possui. A Raytheon e a Lockheed Martin ainda estão realizando ensaios de supostos testes para o primeiro míssil hipersônico americano, que eles ainda não desenvolveram. O Irã já o tem operacional, repito, com essa transferência de tecnologia da Rússia e da China. As primeiras avaliações, vazadas do Pentágono pela Reuters às 3 da manhã de hoje, falam de pelo menos 9 militares americanos feridos, 3 deles em estado grave. Eles não reconhecem nenhuma fatalidade, embora, dada a magnitude das explosões, seja altamente provável que tenha havido. No entanto, sabemos que há um grande sigilo em relação às baixas reais entre as tropas americanas. Eles precisam proteger seu prestígio militar. É por isso que não há relatos oficiais de fatalidades até o fechamento desta edição. Antes de entrarmos no ar, não havia reconhecimento de nenhuma vítima. Mas vemos as imagens do ataque, que são muito importantes por várias razões. Eu me concentraria em duas. Primeiro, porque se trata de um míssil hipersônico. Não estamos falando de drones suicidas ou foguetes de curto alcance. Vimos que, ao contrário dos ataques anteriores a bases no Iraque ou na Síria, isso significa que o Irã está agora decidindo lançar seu arsenal mais moderno e de maior velocidade. E note que ainda ontem de manhã, Donald Trump disse que a capacidade de mísseis do Irã estava degradada. O Irã disse: "Não espere. Os mísseis de última geração estão apenas começando a chegar. Hoje vemos o lançamento do que parece ser um Fatah, um míssil hipersônico." Segundo, a Jordânia não é o Iraque ou a Síria. É um país considerado uma zona segura para as forças americanas. Antes do início deste conflito, eles tinham sistemas antiaéreos coordenados pelo Comando Central dos Estados Unidos e se sentiam extremamente protegidos. Haviam nos dito que essas bases eram supostamente blindadas, apesar de estarem no Oriente Médio. Agora estamos percebendo que não apenas não são blindadas, mas estão sendo evacuadas porque representam um perigo para as tropas americanas. Elas são facilmente vulneráveis e não têm capacidade para deter os ataques iranianos mais avançados. A reação imediata não foi uma ameaça de retaliação massiva. Prestem muita atenção. A reação imediata foi algo muito diferente. Donald Trump apareceu e concedeu uma entrevista à Reuters às 6 da manhã, horário de Washington, e disse duas coisas específicas. Primeiro, ele disse: "Nossos objetivos militares no Irã foram cumpridos." Para bom entendedor, meia palavra basta. Durante a madrugada, ataques hipersônicos a bases americanas estavam sendo relatados. Os Estados Unidos não têm tecnologia hipersônica, e nisso eles têm uma inferioridade militar. Não estou dizendo em tudo, mas nisto, os Estados Unidos são militarmente inferiores porque não possuem tecnologia hipersônica. Eles têm muitas coisas que o Irã não tem. Muitas, mas não os hipersônicos. E agora, esses hipersônicos estão mirando as bases americanas. Em vez de Donald Trump vir a público, isso foi confirmado à 1h03 da manhã, e prometer vingança às 6 da manhã, vimos um Donald Trump que veio dizer: "Não, no Irã tudo já foi realizado." Isso soa como uma rendição. E a segunda coisa que ele disse é: "As tropas deixarão o Irã em 2 ou 3 semanas."
Aí estão as declarações de Trump às 6h47 do dia 2 de abril. Se você observar a cronologia, preste muita atenção a isto. Vamos montar as peças do quebra-cabeça. O que nós temos? No dia 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel lançaram a Operação Fúria Épica, mais conhecida na mídia como Fuga Épica, contra instalações nucleares e centros de comando iranianos. No dia 1º de março, fontes oficiais iranianas confirmaram oficialmente a morte de seu líder supremo, Ali Khamenei. Desde então, o Irã começou a lançar esta série de ataques de retaliação contra bases americanas em pelo menos 7 países. Estamos falando de pelo menos 13 bases americanas inutilizadas ou varridas do mapa na Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iraque e agora, na Jordânia. Este padrão indica uma campanha coordenada. Não são incidentes isolados. O Irã estava, evidentemente, reservando sua tecnologia mais avançada para esta nova fase. E o detalhe que tudo isso nos mostra é que, enquanto comandantes militares falavam em particular sobre possíveis bombardeios contra instalações de mísseis iranianas, a Casa Branca vazou para vários meios de comunicação, incluindo a Associated Press e a BBC, que não haveria retaliação imediata. Qual é a justificativa oficial? Trump diz que não quer provocar uma escalada regional incontrolável, e é por isso que não vai responder. Curiosamente, ontem ele havia dito que o Irã praticamente não tinha mais mísseis. Hoje, quando eles trazem os hipersônicos, parece que isso os assustou de morte. A interpretação mais realista, segundo analistas de defesa citados pelo Instituto para o Estudo da Guerra, é que todos nos Estados Unidos já previam este momento, que a guerra não estava sendo vencida, e agora a Casa Branca está tomando a decisão de se retirar. Essa é a realidade. Depois do que vimos há poucas horas na Jordânia, esta seria a primeira vez que um míssil hipersônico é lançado contra uma base americana neste conflito. Os outros ataques foram realizados com mísseis pesados e drones, mas este, dizem, foi hipersônico. E aqui vem o dado que conecta tudo. Quando olhamos para as pesquisas da Reuters e da Ipsos, realizadas muito recentemente entre 25 e 30 de março, elas mostram que 2/3 dos americanos apoiam a retirada das tropas do Irã. Em outras palavras, os americanos não querem esta guerra, nem querem seus soldados lá. Eles não querem que seus filhos morram por uma guerra que lhes é estranha. Eles não querem que soldados americanos morram por Israel quando estão lá para defender os Estados Unidos. Mesmo que os objetivos declarados não sejam totalmente cumpridos, eles só querem sair de lá. Como eu já disse, é o novo Vietnã. Além disso, o preço da gasolina nos Estados Unidos subiu 23% desde o início da guerra. Isso é uma pressão política direta extremamente forte sobre qualquer presidente, especialmente um presidente do petróleo. Lembre-se, se algo caracteriza Trump, é uma de suas frases famosas: "Drill, baby, drill". Ele é o presidente do petróleo. E, curiosamente, aquele que prometeu o galão a $1,90 agora tem a gasolina mais cara de todos os tempos, a mais cara da história recente dos Estados Unidos. Essa é a realidade da situação. Agora, o fato de o Irã ter lançado um míssil hipersônico justamente agora é significativo. Há uma diferença enorme além da velocidade. Um míssil convencional viaja a velocidades subsônicas, em torno de 100 km por hora. Mísseis supersônicos ultrapassam 1.600 km por hora, e os hipersônicos viajam acima de Mach 5. Isso reduz o tempo de reação dos sistemas de defesa dos Estados Unidos. Há uma discussão nas redes sociais no momento sobre se o míssil que o Irã lançou era hipersônico ou supersônico. Bem, seja o que for, como dizem no México, se foi supersônico, estamos falando de um míssil que ultrapassou 1.600 km por hora. Muitos dizem que foi um míssil hipersônico. De qualquer forma, eles não conseguiram detê-lo. Em termos práticos, quando os radares americanos detectaram o míssil, os alarmes soaram, mas já era tarde demais. Eles não conseguiram lançar contramedidas eficazes. Se este foi de fato um míssil supersônico, como foi sugerido, então isso confirmaria as teorias que mencionamos antes de tudo isso explodir. Havíamos dito que a China estava transferindo tecnologia de mísseis supersônicos para o Irã. Isso se soma aos mísseis hipersônicos que o Irã já tinha à sua disposição, de fabricação nacional graças à transferência de tecnologia russa. Isso nos diz que o Irã está recebendo apoio da Rússia e da China em qualquer um dos cenários, e que agora está usando essa tecnologia com grande precisão contra os alvos mais importantes que restam aos Estados Unidos na região.
O comunicado das Forças Armadas da Jordânia, emitido às 2 da manhã de hoje, 2 de abril, parece confuso. A Jordânia afirma ter interceptado um míssil e 2 drones, mas relatou danos por destroços. No entanto, aquelas imagens de satélite da Wars of Islands mostram uma cratera de impacto de aproximadamente 12 metros de diâmetro dentro do perímetro da base. Uma cratera de 12 metros de diâmetro não são destroços. É possível que a Jordânia esteja tentando minimizar o incidente para evitar ser arrastada para uma guerra aberta entre o Irã e os Estados Unidos. A realidade é que eles não conseguiram parar o ataque. Todo o resto é narrativa. Se compararmos isso com ataques anteriores, por exemplo, em janeiro de 2024, o Irã havia lançado mísseis balísticos contra alvos no Iraque e na Síria, incluindo consulados americanos em Erbil. Naquela ocasião, os Estados Unidos responderam com bombardeios contra posições iranianas na Síria. Em fevereiro de 2024, houve um ataque de drone contra uma base no nordeste da Jordânia. 3 militares americanos morreram lá. Aquele ataque na época foi reivindicado por milícias pró-iranianas. Não foi algo diretamente do Irã. A grande diferença com o que estamos vendo hoje é que o Irã está assumindo a autoria desses ataques, e a mídia estatal do Irã está até transmitindo esses vídeos que mostrei no início, do lançamento e do impacto. Não há intermediários. Então, o Irã está, de certa forma, testando os limites dos Estados Unidos, os limites da nova doutrina americana. Antes, a regra era que atacar uma base americana equivalia a uma sentença de morte. Significava represália imediata. Não é que ninguém ousasse atacá-los, eles podiam fazê-lo. O problema era o que vinha depois. Agora parece que o respeito se perdeu. Atacar uma base americana agora equivale a acelerar a retirada. Vimos Trump às 6 da manhã dizendo: "Não, nós vamos embora em 2, 3 semanas. Mas sua base acabou de ser atacada. Você não vai fazer nada?" E isso muda completamente todo o cálculo de risco para Teherã, porque parece que agora eles estão ditando o ritmo desta discussão. Atacar não lhes custa uma resposta militar massiva. Pelo contrário, ajuda-os de certa forma a mostrar que podem atingir os Estados Unidos sem pagar um alto preço estratégico. A retórica muda porque agora a mensagem que o Irã está enviando aos Estados Unidos é: vocês não podem vir atacar o Irã, bombardear e matar o Ayatollah e civis sem pagar um preço alto por isso. Vejam como a discussão muda e a ameaça que Trump fez durante aquela entrevista esta manhã, quando disse: "Manteremos a capacidade de realizar ataques de precisão se necessário no futuro." No futuro, não agora. A realidade é que, pelo menos em sua retórica, com Trump nunca se sabe, mas pelo menos em sua retórica, Trump já está fazendo as malas. Trump está de saída. E para o Irã isso é um alívio. A ocupação militar americana em suas fronteiras era a principal dor de cabeça deles. Muito provavelmente, se eles saírem, veremos que aquelas bases americanas que foram destruídas não serão reconstruídas. Eles arriscariam outro bombardeio enquanto estivessem fazendo isso. Então, uma força que ataca do outro lado do mundo e depois vai embora é muito mais fácil para eles lidarem. E aí reside o conceito de vitória, porque quando Trump diz que venceu esta guerra, bem, defina o que é vencer. Porque agora todos os seus aliados regionais, Jordânia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, não se sentem seguros com isso. É precisamente por isso que o comunicado jordaniano tentou minimizar o ataque. Eles não querem que pareça que a base estava vulnerável, porque se parecer, a própria vulnerabilidade deles fica exposta. Mas eles sabem disso. Ter uma base americana no Oriente Médio neste momento é uma garantia de ataque. O ataque com este míssil hipersônico, ou mesmo que tenha sido supersônico, indica que foi a China ou a Rússia, ou ambos, fornecendo assistência militar ao Irã neste impacto, o que hoje eleva as apostas e escala a situação. Por enquanto, estamos falando de algo confirmado. Uma base americana a menos na região. Quantas lhes restam? Essa é a grande questão. Por enquanto, os preços do petróleo subiram 15% nas últimas 24 horas. Depois disso, nem sei dizer. Não sabemos quando isso vai se estabilizar. Os aliados dos Estados Unidos na Europa, que Trump havia criticado e insultado, chegando a chamá-los de tigres de papel, agora dizem que não se envolverão neste conflito. Eles permanecerão à margem e emitirão estas condenações do que chamam de desestabilização das cadeias de suprimentos globais.